Boa tarde, pessoal. Quem está entrando, compartilha aí já com seus colegas, com seus amigos, porque hoje a gente vai estar falando sobre um assunto super importante. Olá, boa tarde, doutor. Boa tarde, Fernanda. Prazer em estar com vocês aí. Prazer é meu, obrigada pelo convite, né, de prontidão, e é um prazer ter o senhor aqui comigo. Eu vou estar apresentando o doutor Edmond, ele é médico, cardiologista, nutrólogo, especialista em medicina ortomolecular, medicina hiperbárica, autor dos livros Manual do Proprietário, não estou com o meu livro aqui, que eu emprestei para o paciente, Segredos da Longevidade, e o último livro, Coronavírus Além da Prevenção. Há 40 anos atua com serviços de urgência em UTIs, no atendimento clínico. É meu médico há mais ou menos uns 10 anos. Né? É o que garante a minha autoimunidade nesses últimos anos. E professor da pós de medicina biomolecular e nutrogênica. Doutor, seja bem-vindo. Hoje a gente vai estar falando sobre saúde, bem-estar e longevidade. Eu fiz esse convite para o doutor Edmond, só para situar quem está entrando agora, porque nas últimas semanas eu fiz uns vídeos sobre uma pesquisa da Kelly Tanner, de remissão radical, sobrevivendo ao câncer contra todas as possibilidades, de um livro que ela escreveu sobre uma pesquisa que ela fez há 10 anos com esses pacientes. E dois dos itens que ela achou que eram comuns a essas pessoas que tiveram remissão radical era a questão da mudança radical na alimentação e a introdução de suplementação. Então, eu fiz uns vídeos sobre os outros 7 itens que tinha a ver com questões emocionais, questões de pensamento e também espirituais. E convidei o doutor Edmond para falar um pouquinho sobre essa questão dessa mudança, essa necessidade da gente começar a ver a alimentação como algo super necessário para o aumento da nossa imunidade, para o nosso bem-estar e para a nossa longevidade, né? Só para começar, então, doutor, tem uma frase no seu livro que o senhor repete bastante, que o senhor diz assim: não existe 1 milhão de causas para 1 milhão de doenças diferentes. Então, se o senhor puder começar a falar um pouquinho a respeito disso, né? Ok. Essa frase, não existe 1 milhão de causas diferentes para 1 milhão de doenças diferentes, foi uma coisa que me surgiu há mais ou menos uns 25 anos atrás, e eu comecei a observar que grande parte das doenças crônico-degenerativas, os pacientes tinham mais ou menos as mesmas causas. Eles oxidavam muito, tinham inflamação crônica silenciosa, tinham infecções crônicas silenciosas, parasitas, tinha uma carga de radiação muito grande no corpo. E eu falei, puxa vida, se a gente começar a tratar dessa meia dúzia de causinhas que a nossa medicina convencional não se atenta, porque não existe remédios para isso, né? E isso não gera lucro, não são coisas patenteáveis, quem sabe a gente consiga melhorar o terreno das pessoas, e melhorando esse terreno, a doença ela não encontra facilidade para se manifestar ou evoluir. Então, eu falei que grande parte das pessoas andavam desidratadas, porque não se hidrata com uma quantidade mínima de água, ou de má qualidade, ou com Coca-Cola, ou com sucos de caixinha, enfim. Então, elas estavam desidratadas, intra e extracelular, elas estavam desoxigenadas, poucas caminhavam, poucas tinham atividade física. A alimentação era uma alimentação muito errada, de alto índice glicêmico, muito baseado em alimentos processados, ultraprocessados, com poucos nutrientes, e não comiam vegetais o suficientes. Depois eu vou falar um pouco de cada grupo de vegetal, que pode ajudar muito na imunidade, vai ajudar muito todo mundo. E quando eu falo em imunidade, eu não estou falando dessa pandemia agora. A gente vive tendo epidemias, né? Todo dia nós estamos em contato com uma série de patógenos. E quem é que nos protege disso tudo? É justamente o que está sendo negligenciado no momento. Ninguém fala do sistema imunológico. Só se espera uma droga específica, só se espera uma vacina. Por quê?
Porque cuidar do sistema imunológico com uma boa dieta, com uma boa oxigenação, com uma boa hidratação, isso não vai gerar lucro para ninguém. E, no entanto, uma vacina, um remédio específico, vai gerar trilhões ou quadrilhões, né, de dólares. Então, eu acho que é isso que a gente vai abordar. E nisso também entra tudo que você já abordou nos 7 capítulos anteriores. A parte emocional está muito ligada ao sistema imunológico. Então, eu vou deixar você conduzir isso tudo e eu vou falando dessa meia dúzia de monstrinhos que causam todas as doenças, e não 1 milhão de causas, mas meia dúzia de monstrinhos que causam as doenças. Ótimo. Um dos primeiros tópicos que eu fiz sobre o vídeo, dos vídeos, né, sobre essa pesquisa, foi assuma o controle da sua saúde física e mental. O quanto é importante, eu acho, que o ser humano começar a ter esse olhar para si, de que ele tem que começar a se cuidar e não ter que esperar simplesmente ter uma doença grave para começar a rever a sua qualidade de vida, a sua péssima qualidade, a sua péssima vida, né, que levou até a ter uma doença. Eu vejo muito na clínica, doutor, então para quem está entrando aí, que são seguidores do senhor e não me conhece, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, sou especialista em neuromodulação, fundei aqui em São Paulo o Instituto do Cérebro Saudável, que é uma clínica especializada no alívio do sofrimento humano e ressignificação de traumas. E eu trabalho muito com crianças no neurofeedback, inclusive é um dos tratamentos que o senhor indica aqui no seu livro, uma terapia alternativa, mas que ajuda, né, no tratamento de várias doenças e patologias. E muitas crianças estão chegando no consultório, alguns até eu já indiquei para o senhor, que tem inflamação. Essas crianças estão inflamadas, então elas chegam com diagnósticos de déficit de atenção, de hiperatividade, agressividade, e quando a gente faz a avaliação, a gente percebe que realmente o cérebro está inflamado e não basta só o neurofeedback, tem que fazer uma revisão total, geral nessa alimentação. Por isso que eu encaminho geralmente esses pacientes para fazer essa revisão e olhar esse organismo como um todo. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, né? O que está acontecendo, por que essas crianças estão vindo tão sensíveis a glúten, a proteínas do leite? O que está acontecendo, doutor? Bom, pessoal, antes de responder a Fernanda, eu queria complementar um pouquinho a apresentação dela, porque eu conheço a Fernanda pouco mais de 10 anos, se não for 15, ela era bastante jovem ainda é, mas... Não muito, né, doutor? Ela sempre teve além do tempo, né? Nossas conversas, as consultas duram 1 hora, então foram muitas vezes. E ela é uma jovem, assim, sempre obstinada. Então, não é só a questão técnica profissional da neuropsicóloga e de todos os cursos que ela já fez aí mundo afora. Ela teve sempre, assim, num patamar de saúde psíquica e espiritual que vai além do que a gente vê de comum aí nas pessoas, tá? Em relação, então, eu estou falando isso para o meu público, que não conhece a Fernanda, mas eu conheço bem. Obrigada, doutor. Veja, voltando um pouco no sistema imunológico, porque o que controla ou não, o que causa a inflamação, é o sistema imunológico, ele que possibilita a vida. Se você olhar algumas décadas atrás, mais de 5 décadas, eram raras as crianças que nasciam. Elas passavam pelo canal de parto, aonde as mães passavam 9 meses se preparando ou preparando a microbiota, os bacilos que convivem com a gente aí há milhares de anos e que nos tornam os humanos que somos, porque nós somos 10 vezes mais bactérias do que o número de células que compõem o nosso corpo todo. Então, o nosso genoma, ele tem um pouco mais de 30 mil genes. E isso é o mesmo que tem um verme, uma minhoca ou um pé de arroz. Mas o que torna o ser humano esse ser capacitado, esse ser que explora outros planetas, outras galáxias, o que é? É justamente a conexão dos 5 milhões de genes dessas bactérias que habitam com os nossos 30 mil genes. Então, as crianças nasciam, passavam pelo canal do parto, então elas já recebiam ali uma grande informação para o sistema imunológico do que tolerar, do que não tolerar. De anos para cá, de décadas para cá, ficou muito prático se fazer cesáreas,
da onde a criança sai da barriga e vai direto para a luva do cirurgião. Ela não tem contato com essas bactérias. Essa é uma grande explicação do aumento de doenças autoimunes e de alergias em crianças e dessas inflamações que você está falando também, Fernanda. Então, muito tem a ver com a microbiota, o que a gente chamava de flora intestinal. Outra são os padrões atuais, ocidentalizados de alimentação. Hoje, sai do peito da mãe, que é o alimento perfeito, feito pela natureza, e vai direto para as papinhas industrializadas, né? Com conservantes, acidulantes, corantes. Então, essas crianças não estão preparadas. E elas começam a inflamar. Não estou falando contra vacinas, não, mas a vacina também ela é um outro veículo inflamatório porque ela precisa de substâncias, entre elas o mercúrio, para se estabilizar, né? Então, e todas as crianças passaram também 5 décadas para cá sendo vacinadas numa escala, olha, tem que ser, mas é a resposta, por que inflamam tanto? Então, são os hábitos de comerem os alimentos processados, ultraprocessados, com pouquíssimo nutriente, alimentos sem energia vital. Como é que ela vai responder esse meio ambiente? Com inflamação. E essa inflamação, ela é sistêmica. O que você observa é a nível cerebral no seu dia a dia, mas a gente observa isso em todas as patologias. Entende? Uhum. Te respondi, não? Sim. Sim, respondeu, claro. Ainda continuando sobre o livro, eles levantaram, o que ela levantou aqui, que essa alteração, essa mudança radical na alimentação que eles fizeram, eles reduziram ou eliminaram totalmente o açúcar, a carne vermelha, laticínios, alimentos refinados e começaram a ingerir muito mais vegetais e frutas, que o senhor até falou que ia comentar sobre isso, a consumir alimentos orgânicos e a beber água filtrada, que também o senhor fala aqui sobre a água, o oxigênio no seu livro. E eu queria que você comentasse, pelo menos rapidamente, sobre cada um desses tópicos, que eu acho que é o que a gente vive hoje em dia, né? A gente vive no mercado do fast food, do rápido demais, sempre está correndo na vida, sem parar para ter uma refeição de fato, como antigamente. Eu lembro quando eu era criança, a gente acordava de manhã e tomava café da manhã, todo mundo sentado na mesa, né? Era uma prática. Hoje em dia, todo mundo está na frente da TV e tem que ser rápido, se não deu para comer alguma coisa, come alguma coisa na rua. E é isso que está gerando doença. E está nas nossas mãos as nossas escolhas que a gente faz diariamente. Então, eu gostaria que o senhor falasse sobre esses tópicos, né, que geram a doença e que causaram a remissão radical desses pacientes que realmente estavam condenados a morrer em casa, porque já não tinha mais o que fazer com eles, mas que eles conseguiram se curar com essa mudança de alimentação. Ok, então, eu vou direto aí para os alimentos refinados que você fala, que fala aí a Tanner, sobre a gordura, a proteína animal, o açúcar. Uhum. Vamos deixar ainda que tem muita porcaria, sabe? Muita anticomida que não está sendo falada, que eu acredito que eles também deixaram de comer, como gorduras hidrogenadas, interesterificadas, as margarinas, gorduras trans, isso também é extremamente cancerígeno. Mas então, em relação à carne vermelha, ela é extremamente inflamatória. A carne vermelha, principalmente quando muito passada, ela gera aminas heterocíclicas que mostram que são extremamente cancerígenas. Tanto é que os estudos todos estão aí mostrando que os grandes carnívoros têm uma incidência de câncer de intestino grosso 40% maior do que quem é vegetariano. O outro grande problema não é só da proteína animal, mas é a proteína animal associada a essa gordura animal que está no meio dessas fibras. Essa associação diminui a produção de um gás extremamente necessário para a vida, chamado óxido nítrico. Esse gás já começa a cair naturalmente, Fernanda, na nossa vida por volta dos 35, 40 anos. Ele é um gás principalmente produzido na parede interna das artérias, de todo o sistema vascular, que a gente chama de endotélio. E como tudo na nossa vida não funciona mais do jeito que funcionava com 20, 30 anos, ele também começa a cair a partir dos 40 anos. E esse gás, ele tem uma série de
de atividades no nosso organismo, como modular o sistema imunológico, como controlar a inflamação, como relaxar a circulação. Olha só que importante, talvez o órgão mais importante depois da flora bacteriana, porque esses milhões de canais por onde correm o sangue, a linfa, é através do sangue que chega oxigênio e nutriente a todas as células do corpo, seja da minha unha do pé, ou seja de um neurônio meu. Entende? Então, ele é extremamente importante. E o consumo da proteína animal, principalmente a carne vermelha, diminui muito a produção de óxido nítrico. Isso que eu estou falando para vocês, você falou agora há pouco que o neurofeedback era algo alternativo. Eu sou absolutamente contra, é algo complementar, e talvez mais do que é ultra importante, como tudo que nós estamos falando aqui. Quando alguém me fala assim, você faz medicina alternativa, mas alternativa para quê? Isso devia ser a base da medicina. Isso devia ser curricular. A gente aprender qualquer doença, aprender qual é a nutrição adequada, qual é a função do oxigênio no corpo. Hoje, se a gente pergunta para um colega quanto você produz de saliva por dia, não sabe te dizer. Quanto você produz de ácido clorídrico por dia, a gente não sabe nem como funciona mais essa máquina, esse organismo, porque nós estamos alienados à indústria completamente. Então, da carne vermelha, eu já te falei, e tudo que eu te falei não é alternativo. Se você for na PubMed ou no Google Científico, você vai encontrar isso tudo. Foi de lá que eu tirei, e o livro está cheio de referências bibliográficas mostrando isso. Farinha refinada, açúcar, ou tudo que vira açúcar na hora, como arroz branco. O que acontece? Primeiro, que quando refinados, eles já perderam mais de 80% dos nutrientes, ou seja, restou nada. Segundo, eles são alimentos de alto índice glicêmico. Quando ingeridos, obrigam o nosso pâncreas a mandar uma enxurrada de insulina para a circulação. Essa insulina tem duas funções. A gente só conhece uma, só se fala de uma na medicina, que é abrir a portinha da célula para a glicose entrar lá dentro e ser transformada em energia. Mas a segunda informação é acumular, depositar gordura. Então, começa a depositar gordura no seu corpo inteiro. E esse tecido adiposo todo é um tecido altamente inflamatório. E a inflamação está associada com todas as doenças crônicas, inclusive o câncer, que é uma delas também. Tá? Então, é basicamente isso que eles fizeram. O leite e os derivados, eles são altamente ricos em fatores de crescimento. Por isso que um bezerrinho vira um boi. Por isso que um bebezinho vira um ser desse tamanho. Porque ele está tomando fator de crescimento. Agora, tudo que o câncer não quer é fator de crescimento, porque o fator de crescimento vai fazer aumentar a proliferação. Então, quando eu tenho alguém com câncer, o que eu tenho que fazer é diminuir a velocidade de proliferação dessas células, para elas pararem de se transformar e voltarem a fazer o papel delas e morrerem quando tiverem que morrer, programadamente, como todas as células. O câncer, me desculpa se eu estiver passando, você pode me cortar, porque às vezes eu me empolgo um pouco, eu já estou meio velho, você sabe, eu me empolgo. O câncer, ele é uma outra doença crônica. O tumor é só uma manifestação dessa doença crônica. O que é o câncer? O câncer são células em altíssimo grau de sofrimento, em estado de quase morte. E essas células fazem tudo o que elas podem, tudo o que elas aprenderam nesses 3 bilhões de anos que nós estamos desde dos unicelulares nesse planeta, tudo o que elas aprenderam, que está no genoma delas, para tentar sobreviver. Por isso que elas vão proliferando. E a gente acaba morrendo de desnutrição, porque essas células cancerosas começam a consumir toda a nossa nutrição. Muito bem. Essas células, elas não devíamos pensar simplesmente em matá-las, com químio, com rádio, com imuno ou com cirurgia. Elas teriam que ser tratadas como todas as outras. Então, tirar todo o sofrimento. Quais são esses sofrimentos? Parasitas crônicos, irradiação excessiva, estresse oxidativo, inflamação crônica silenciosa. Então, você retira todos esses causadores de sofrimento, ela para de querer tentar sobreviver. Ela para de se replicar. Então, uma das coisas muito bem feitas aí, que a Tanner mostra, é justamente essa mudança de hábito alimentar.
Sim, não, sem dúvida. E isso é uma questão que ela coloca no livro também, né? O quanto os médicos, e foi uma surpresa para mim, porque ela fala de vários casos, para cada capítulo ela coloca descreve vários casos verdadeiros, né? De remissão. E a maior preocupação ao ler o livro é o quanto os médicos, infelizmente, eles olham para um caso como câncer, e aí a gente pode pegar isso na parte da psiquiatria também, quando tratam só de forma medicamentosa, e não olham o paciente como todo, como uma forma sistêmica, e acaba que esses médicos, eles falam, a gente tem que tirar esse câncer, a gente tem que entrar com a quimioterapia, radioterapia, e quando os pacientes até chegam a falar que eles vão mudar a alimentação, eles falam que é besteira. Então, olha que preocupação, né? Então, eu vejo, na minha área, eu vejo isso, os médicos, primeiro que muitos não conhecem sobre neuromodulação, infelizmente, mas o campo está se abrindo aqui, principalmente no Brasil, mas quando os pacientes, uma criança de 5 anos que chega com um monte, eu tenho paciente de 5, 6 anos que tem 6 medicamentos. Peraí, o que é isso? Essa criança tem tanto problema assim que precisa de 6 medicamentos para conter ela? Isso porque não tem nenhum transtorno grave, não é um autismo, não é nada disso, né? Simplesmente o médico vai dando um, aí não está funcionando, adiciona outro, tem os efeitos colaterais. Então, isso é uma pena de ver, né? Que os médicos, infelizmente, não estão olhando o ser humano como um todo, que é o olhar que o senhor tem, por isso que é meu médico. E essa necessidade, né, doutora, eu queria que falasse, porque eu sei que o senhor frequenta vários congressos, o senhor já me contou de alguns que acaba chegando lá e arrebentando mesmo. E eu lembro de um que o senhor falou, que o senhor me contou em consulta, que o senhor falou assim, qual que é a maior, a doença que mais mata o ser humano? Aí todos os médicos falaram, cardíaco, né, doença do coração, isso, aquilo. Aí o senhor mostrou lá uma estatística que era os médicos. Você poderia falar um pouquinho sobre isso? Essa foi a abertura de um congresso onde tinham 40 palestrantes. Eram 200 médicos, 250 médicos que ficaram durante o fim de semana inteiro num hotel em São Paulo. E foi um congresso internacional de medicina avançada. E eu lembro que tinham 40 palestrantes brasileiros, tinha um russo e tinha um alemão. O russo, ele era um cientista subsidiado pelo governo russo, passava o ano viajando o mundo dando palestras. O alemão não era médico também, mas era filho de um grande cientista. E eu era um dos palestrantes, eu palestrei no sábado à tarde, e quando eu abri, eu falei, bom, pessoal, eu fiz um briefing de como eu fui da UTI, da emergência, para estudar nutrologia, ortomolecular, e tentar juntar um pouco mais de ferramentas. E fiz essa pergunta, o que mais matava no planeta? Então, a grande maioria falou infarto do miocárdio, acidente vascular cerebral e câncer. Eu falei, vocês estão certos, muito bem. Eu abri um slide da Johns Hopkins, 2002, mostrando quantas pessoas morreram nos Estados Unidos, em 2002, de infarto. Eram 500 e poucas mil pessoas. Aí, quantas morreram de AVC, quase 400 mil pessoas, de câncer, 300 e tantas mil pessoas, enfim. Vocês têm razão, é isso aí. Agora, aí eu abri um outro slide da própria universidade, no mesmo ano, mostrando quantas pessoas morreram aquele ano nos Estados Unidos por medicações corretas, prescritas nas doses incorretas, dava 198 mil. Quantas morreram por medicações prescritas incorretamente? Deu mais 100 e tantos mil. Quantos morreram por má indicação cirúrgica? Deu mais 100 e tantos mil. Quanto morreu por infecção pós-operatória, infecção hospitalar? Mais X mil. Então, somando tudo aquilo que saía do ato médico, dava mais do que dava os 500 mil casos de infarto. Então, eu falei, não, pessoal, quem mata mais sou eu e vocês. Não é o infarto. Isso é estatística. Isso chama iatrogenia, a morte que decorre pelo ato médico. E não é só as crianças, Fernanda, que chegam com 5, 6 drogas. Os velhinhos também. Não tem um que não chega tomando 10 drogas. Eu atendi um pastor que morou... Eu estou trabalhando normalmente, né, e atendi na semana passada um pastor, acho que foi essa semana ainda, foi segunda-feira, que morou no Canadá durante algumas décadas e voltou aqui para o Brasil, está morando no interior de Minas. Um cara muito legal, um cara muito esclarecido. Ele me trouxe a prescrição do médico do Canadá. E me trouxe tudo digitalizado. Quando eu olhei aquilo, eu falei, meu Deus do céu,
né? Ele já tem uma função renal ruim, tanto remédio. Eu falei, só topa começar a fazer uma coisa, vamos tentar ir diminuindo isso, e vamos monitorando via WhatsApp, como é que está a glicemia, como é que está, tal, ele topou. Mas nesse livro, Segredos da Longevidade, eu coloquei um caso, que é um caso real, mas eu coloquei o nome fictício, que é do Padre Chico. E eu conto uma história que esse Padre Chico, ele vivia num local para padres idosos, aqui na região de Campinas, e ele estava com 80 e poucos anos, e era um cara muito querido na congregação, e de repente ele ficou muito apático, e um outro padre que cuidava deles todos, um pouco mais jovem, de 60 e poucos anos, falou, você pode ajudar esse padre? Eu gosto muito. Falei, posso. Traga a enfermeira que cuida dele, toda a relação de remédios, e já me traga esses exames também, e eu quero vê-lo. Quando eu vi as coisas, eu só comecei a diminuir. O homem era um homem enorme, ele tinha 8/6 de pressão, tomando uma quantidade com 8/6 de pressão, com tanto remédio. Quem pode manter fluxo sanguíneo para mandar oxigênio para o cérebro, nutrientes para o cérebro e para toda a parte do corpo? Ele tinha 60 de glicemia, ele estava em hipoglicemia o tempo inteiro. Com que glicose ia funcionar o cérebro dele? Foi só ir retirando. Esse virou um capítulo no Segredos da Longevidade que chama Entendendo a Medicina Integrativa Funcional. Então, infelizmente, o que está acontecendo hoje essa medicina que se diz baseada em evidências, na verdade, ela não é. Ela é uma medicina alienada à indústria farmacêutica. Ela cria os protocolos, ela subsidia os estudos e mostra os resultados só que interessam para vender. E eu não posso criticar isso muito, porque são empresas como qualquer uma, que tem que ter lucro, tem investidores, está na Bolsa de Valores. Só que esquecem que estão tratando com seres humanos, que é justamente o que nós estamos pensando agora, eu e você quem está nos ouvindo. Né? Mas o mundo está cheio disso. Nós estamos vendo agora uma coisa horrível acontecendo no mundo, né? Que eu nem quero falar porque eu não aguento mais responder o WhatsApp, a não ser que você me pergunte, né? E e-mails que chegam. Fiz, inclusive, 2 vídeos essa semana e enviei aí para um monte de gente, para tentar tranquilizar. Enfim, vamos lá. Continua me perguntando que eu vou falando, senão eu viajo muito. Não, está ótimo, doutor, é isso mesmo. Toquei nesse assunto da medicalização, né? Do excesso de medicamento, porque isso acaba sendo algo a mais, fora a nossa má alimentação, fora a nossa má qualidade de vida, o sedentarismo. Eu tenho paciente que não bebe água. E adolescente que não tem costume de beber água. Olha que absurdo isso. E quando vai no consultório, às vezes eu obrigo a beber água antes ou depois do tratamento, porque senão não bebe durante o dia inteiro. Então, são coisas básicas, mas fora o básico que a gente deveria olhar no nosso dia a dia, como beber mais água, se alimentar bem, tem esse excesso, né? Porque a gente busca pela pílula mais rápida. Então, no seu livro, o senhor fala com sintomas como cansaço, mau humor, libido baixo, estresse excessivo, excesso de peso, dor de cabeça, e que são sintomas da nossa geração, né, do que está acontecendo hoje, fora transtornos como ansiedade, depressão. As pessoas estão cada vez mais sofrendo, e ainda mais agora com esse isolamento, isso tem vindo à tona muito, muito forte. Eu queria que o senhor relacionasse isso, porque na minha área eu relaciono as questões emocionais, as questões mentais, que a gente vai entrar também, quero um tempinho para falar sobre isso, porque tem até um capítulo dedicado aqui no seu livro sobre a questão da mente, mas que falasse um pouquinho sobre esse todo, né? O que a gente pode estar fazendo no nosso dia a dia, como que a gente deveria estar comendo, que desse essas dicas práticas do que a gente pode estar fazendo para estar melhorando a nossa qualidade de vida, porque é uma escolha. Toma essa escolha quem quer, né? Esse nosso mocinho aí de 16 anos que você cuida, é a sorte dele que você cuida dele, porque não é que ele não toma água. Além de não tomar água, ele toma Coca-Cola o dia inteiro e come salgadinho de saquinho, que é pura química, que não tem nem nutriente, e a Coca-Cola com cafeína, com efedrina, com uma quantidade brutal de açúcar, para nutrir as más bactérias da flora intestinal dele, e para essas bactérias se multiplicarem e tomarem conta do terreno dele,
Quer dizer, é uma polisculhambose o que ele faz. Não é só questão de não beber água, é o que está acontecendo com grande parte das pessoas. Né? Aconteceu um caso aqui numa cidadezinha do lado, aqui na região de Campinas. Eu fiquei muito triste. Um guarda parou, eu vou contar bem rapidinho, parou um senhor que estava num carro, um cara relativamente moço, trabalhador, num carro que estava em más condições de uso, documento isso e aquilo. E ele falou assim, olha, me desculpa, eu sei que meu carro não está em condições, mas dá uma olhada aqui na mensagem que eu recebi da minha filha. A mensagem era assim, pai, o último saquinho que tinha, como é que chama aquele negócio de macarrão instantâneo? Miojo. Miojo. É o que nojo. Eu falo que nojo. O último saquinho de miojo que tinha aqui em casa acabou. Então, quando o senhor chegar, não vai ter nada para comer, nem o senhor, nem a mãe, nem eu, e nem os 2 irmãos. Ele mostrou a mensagem para o guarda não multou, liberou ele, tinha R$10 no bolso e deu para ele. Mas olha a questão de cultura. Sim. Olha a questão de cultura. É uma coisa incrível. Então, a hora que você quiser que eu fale um pouco da alimentação, a alimentação que é o mais importante, porque é o combustível que nós estamos colocando no organismo, gente, ela tem que ser uma alimentação de baixo índice glicêmico, de novo, sem o mínimo possível de farinha refinada, de alimentos refinados que já perderam todos os nutrientes e que aumentam a resistência à insulina, levando à obesidade, hipertensão, diabetes. A obesidade leva à inflamação, oxidação excessiva. A diabetes e a hipertensão, junto com essa inflamação, com essa oxidação e com diabetes, levam às doenças cardiovasculares, que é infarto e AVC, as principais causas de morte hoje no planeta, e levam também ao câncer. A Organização Mundial de Saúde, que, aliás, eu já não admiro mais tanto ultimamente, mas ela mostra que até 2030 o câncer vai ter passado infarto e AVC. E as pessoas vão estar comendo mais e mais antinutrientes. Então, é uma dieta deve ser... Aliás, isso aqui é muito importante, vamos dar um pouquinho mais de tempo. Desde a década de 70, nós escutamos um médico, o Dr. Atkins, falar, olha, comam 5 ovos de manhã com bacon, mas não chupem uma laranja. Começaram as dietas cetogênicas, e aí foi Salt Beach 1, Salt Beach 2, depois veio um tal de Duncan, um francês, que mandava você também só comer proteína animal, mas podia tomar Coca-Cola Light. Lembro que eu li tudo isso. E foi vindo, agora tem os paleolíticos, que o símbolo deles é uma pata de carneiro cru assim na mão, que nem era 10 mil anos atrás. Enfim, e o que nós vemos acontecer com o mundo nesse período? A gente só vê acontecer aumentar infarto, aumentar AVC, aumentar casos de câncer, e aumentar a obesidade, aumentar a diabetes, e aumentar a hipertensão. Ou seja, se essas dietas estivessem certas desde a década de 70, eles teriam que estar fazendo o caminho contrário. Então, já passou do tempo, né? Já passou do tempo da indústria alimentícia também parar de informar errado e das nossas autoridades dar um breque, mas não vai dar, como não vai dar um breque também na indústria farmacêutica, que são poderosíssimas, e falar assim, olha, a dieta ideal é uma dieta baseada em vegetais. Em vegetais. Estudos e mais estudos mostram comparações de grupos de pessoas que se alimentam mais exclusivamente de dietas vegetais comparadas aos carnívoros. Estudos importantes tem naquele pessoal da Califórnia, que é daquela religião adventista do 7º dia, dentro daquele grupo foi feito um estudo enorme, 40 mil pessoas, e viram as que comiam 0 de proteína animal, as que comiam pouca, né, e as que comiam um pouco mais. A diferença na incidência de doença crônico-degenerativa nesse pessoal. Tem um livro que nunca chegou no Brasil, que tentaram segurar a indústria alimentícia, principalmente os pecuaristas, os produtores de laticínios, enfim, que chama de China Study. Começou esse estudo em 1981 nos Estados Unidos, por um gênio da nufrologia, que se juntou com os cientistas chineses naquela época, que a China era uma outra história, era uma outra cultura, não era poder que era hoje. Pegaram um grupo enorme de pessoas nos Estados Unidos, elas tinham idade média de 40 anos, e não tinham nenhuma doença de base, e tinham índice de massa corporal normal, ou seja, que nem nós, não tinha gordinho e magrinho. E pegaram o mesmo número de pessoas na China, de região pré-rural e rural, na mesma faixa etária, nas mesmas condições, e resolveram seguir essas pessoas. Isso foi de 1984
4, durou 21 anos, então foi até 2005 o segmento. Isso era um cohorte, sem intervir, só observar o que acontecia com essas duas populações. E participaram desse estudo inúmeras universidades da América do Norte, da China, da Europa, porque eram milhares de pacientes dos dois lados, que eram todo ano entrevistados, colhido o material, indo para banco de dados. Passados 21 anos, foram ver o que aconteceu nos dois grupos. O grupo de ocidentais, que eram basicamente de texanos, que comiam hambúrguer, texano fala que ele não é americano, que ele é texano, hambúrguer de 250 gramas, 4, 5 por dia, ovos, cheddar, batata frita, Coca-Cola. Eles tinham uma incidência astronomicamente maior de doenças crônico-degenerativas, como obesidade, diabetes, hipertensão, infarto, câncer, AVC, entende? E o outro grupo de chinês de área rural e pré-rural, que naquela época o prato deles era um prato de vegetal desse tamanho, tudo que você pode imaginar de hortaliças, de vegetais, e tirinhas de frango, peixe. Tirinhas por quê, Fê? Porque era caro, né? Então, esse era o prato deles. Eles tinham uma incidência muito menor de doenças. Aí falaram, mas o que será? É o excesso de proteína animal que causa essa doença toda? Aí eles falaram, não, será que é a falta de vegetal? Porque a fibra está só no vegetal? Porque os americanos comiam só proteína, né? E não tinha quase vegetal nenhum para ter fibra ali. Os chineses não, eles comiam muitos vegetais que tinham proteína vegetal e eram ricos em fibra para nutrir a flora. Aí nós aprendemos que era o excesso de proteína animal com a falta de vegetais que causava esse problema todo. Então, isso aí é ponto... não tem mais o que discutir. Ninguém está proibido de comer um bifinho, 2, um pedaço de frango por semana, mas não pode ser a dieta básica. Café da manhã, pão com presunto ou mortadela, almoço, bife e ovo, janta, bife e ovo, isso 21 vezes por semana. Não dá, né? Não dá, isso não dá. Então é uma dieta baseada em vegetais. E depois... Só uma curiosidade, que quando começou a questão do isolamento, e eu medito todos os dias, numa das minhas meditações, e aí tem até um grupinho aqui dos meus vizinhos que estão aqui, eles podem até confirmar o que eu estou falando. Eu cheguei para eles e falei assim, me veio por intuição, na meditação, que é para eu parar de comer carne, então eu vou passar as próximas semanas só comendo vegetais e legumes. E eu já não comia muito, porque eu passei 19 anos sem comer carne vermelha, comia só frango, e depois de uns anos, faz uns 7, 8 anos que eu voltei a comer carne, porque eu tirei o glúten e a lactose, e aí minha opção de frango ficou menor, eu não gosto de peixe. Enfim, mas não sei porquê, no isolamento, fazendo minha meditação, me veio isso por intuição. A Camila até colocou o coraçãozinho aí, que ela sabe disso. Preciso parar, não sei porquê, eu vou parar de comer, e eu tô sem comer desde então. Não me faz falta, eu como só legumes, os vegetais, salada, e passo bem o dia inteiro, né? Então, não sei por que me veio isso, mas seguir a intuição é um dos passos para a cura, né? Sem dúvida. Por algum motivo eu tive que parar. Se você continuar assim, vai ser muito bom. Você só me dá um alô que eu preciso te fazer uma capsulinha sublingual com um pouquinho de B12 e mais uma substânciazinha que vai fazer falta. Deve ter na minha fórmula aqui, hein? Eu não lembro, tá bom. Viu, filho? Mas, assim, não é que eu queira ficar sem comer carne, não é isso, mas é por esse tempo, né? Por questões energéticas, pelo que a gente está vivendo, que muita coisa está acontecendo, não só os efeitos econômicos, né? Mas essa onda de medo que deixa no pessoal e que faz com que as pessoas surtem, isso gera uma egrégora bem ruim e que estava bem pior no começo, já melhorou um pouco, mas foi por esse motivo, né? Doutor, no seu livro também o senhor fala bastante sobre os pesticidas, sobre os herbicidas, o quanto a gente está se poluindo, né, com esse excesso de química no nosso corpo. Eu queria que o senhor falasse brevemente sobre isso, porque depois eu queria entrar nessa parte mental. Legal. Bom, o mundo está tóxico, completamente tóxico, de pelo menos 60 anos para cá. Até então não existiam agrotóxicos, não existiam mas uma série de fertilizantes e tudo mais. Não existia essa industrialização toda, não tinha tantos metais pesados, chumbo, alumínio, e aí vai, né? Tantos produtos químicos que são gerados todo dia e não são avaliados quanto à capacidade
patogenética dessas substâncias. Não tem organização no mundo capaz de avaliar os milhares de novos químicos que são colocados no nosso planeta ano a ano. E o que a gente tem que aprender a fazer é... Não dá para viver sem. Você vai comer orgânico? Ótimo. Mas todo mundo pode comer orgânico? Então, o governo subsidia, oferece isso para a gente, é fácil achar, todo mundo pode comprar, enfim, tudo bem. Aí você come orgânico, Fernanda. Aí você come orgânico, não tem pesticida. Ótimo, mas está cheio de parasita. Aí você não come orgânico. Você enche o corpo de pesticida, mas não tem parasita. Ou seja, nós estamos no mundo entre a cruz e a espada. Então, o que a gente tem que aprender é o que você vai falar depois, agora, sobre as condições emocionais, e também, se você quiser, eu falo um pouco de como elas alteram o metabolismo, né, de um jeito muito prático, muito curto, mas é aprender o quê? A oxigenar. Você oxigena, você hidrata bem, você faz seu rim funcionar bem, seu sistema linfático funcionar bem, você come muitos vegetais, esses vegetais ajudam a detoxificar substâncias cancerígenas, que daqui a pouco eu vou ler para vocês aqui, se vocês quiserem uma relaçãozinha para colocar no dia a dia, é rápido, em 1 minuto, que está nesse livrinho aqui que você não conhece ainda, que tive que escrever em 9 dias, que foi no começo, depois do carnaval, onde eu coloco isso aí tudo, como cuidar do sistema imunológico, como suplementar, coisas naturais. Mas é isso. E outras atitudes para detoxificar, suar. Vamos suar uma camisa por dia. Isso eu escrevi no primeiro livro, lá no Manual do Proprietário. Né? Suar uma camisa por dia. Quando eu suo, eu estou colocando toxina para fora. Tem possibilidade de fazer sauna? Faça sauna. Tome água em abundância. Coma vegetais. E aí você está tentando colocar o mínimo possível de tóxicos no seu corpo. Não tem outro jeito. Concordo plenamente. Ou vamos para o spa de detoxificação fazer... Detox da mente, né? Eu estava vendo uns vídeos antigos que eu fiz em 2016 sobre como ter um cérebro saudável. E era sobre exercício físico, a tríade da saúde, exercício físico, alimentação saudável e o sono. Mas eu falei também sobre os pensamentos, o quanto os pensamentos negativos são altamente tóxicos, geram doença e muitas pessoas não têm nem noção do quanto isso gera doença. E aqui no seu livro diz assim: sem modularmos nossa mente, seremos escravos do destino. Não encontraremos a paz e a saúde. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, até porque o nosso tempo, o Instagram ele acaba, né? A gente só tem 1 hora. E se o senhor falasse um pouquinho sobre essa questão da mente. Segunda-feira eu vou fazer uma palestra para uma empresa online, mas é aberta a todos, então todos estão convidados, que é sobre o poder da mente. E eu vou abordar essa questão. A gente tem o poder, só que a gente usa de forma errada. A gente sempre está usando o nosso poder, mas de forma errada, infelizmente, porque a gente gera doença. Então, o porquê, o que tem por trás das nossas ações e dos nossos comportamentos, que é essa mente condicionada que a gente aprendeu com os nossos pais e que geram traumas e que geram questões, emoções reprimidas do passado e que fazem com que a gente não consiga melhorar. A gente fica sempre nessa bola de neve e construindo coisas ruins para a nossa vida. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso, porque eu achei interessante estar no seu livro. Esse capítulo chama Module Sua Mente, Siga em Frente. O estresse, a angústia, isso imunossuprime, imunodeprime. Por quê? Porque ele ativa neurotransmissores, cada um vai estar... Cada pensamento gera um sentimento, e cada sentimento vai gerar aumento ou diminuição de um hormônio, de um neurotransmissor que vai agir simultaneamente em cada célula do corpo. Deepak Chopra foi o pai da medicina mente-corpo. Então, tem aí livros dele. Então, essa é a primeira coisa. Então, controle as suas emoções, controle os seus pensamentos, porque elas geram as emoções. A nível físico, metabólico, o estresse, ele aumenta o consumo de magnésio em até 30%. O magnésio, talvez, é o mineral mais importante do nosso corpo. Ele participa de mais de 300 reações bioquímicas. Ele já está escasso no nosso alimento, porque está escasso no nosso solo. Se eu não controlar minhas emoções, eu vou aumentar o meu consumo de uma coisa que já está baixa dentro do meu corpo em 30%.
Isso diminui a produção daquele óxido nítrico que eu falei, e pseudo-bloqueio ou bloqueia 300 estações bioquímicas. Eu não posso ter saúde física se eu não tiver saúde emocional. É impossível, né? Isso é bioquímica pura. A outra coisa que eu tenho que extrapolar um pouco, e você me desculpe aí também, os ouvintes, mas eu tenho que falar um pouco de física quântica nesse sentido. Por que as pessoas sofrem tanto com isso, com aquilo, com medo, com angústia? Né? Por que elas estão tão como é que fala, sujeitas a todo esse pânico, a todo esse sofrimento? Porque elas esqueceram da origem delas. Elas esqueceram da origem eterna. Aliás, quando a gente vem para cá, vamos imaginar que a gente vem de uma energia, tudo que existe no universo, é feito de átomos. É essa mesa, é esse plástico, é cada célula do meu corpo, é esse ar que nós não estamos vendo. Tudo é átomo, e o átomo é feito de elétrons, nêutrons e prótons, e agora nós estamos aprendendo as subpartículas deles. E que mais existe também? Fótons. Então, tudo que está manifestado ou não manifestado é isso: elétron, nêutron, prótons, os BRICS e os fótons. Aqui nós temos uma tabela periódica, vamos pensar nesse planetinha como um grão de areia. Nem na galáxia toda, talvez em outro planeta dessa galáxia, nós temos uma tabela periódica com alguns outros elementos. Quando eu estudei, não tinham vários que tem hoje, vastando isso, a tabela periódica no cursinho. E em outros universos, e no cosmos, todos, muitos outros átomos, mas tudo que existe, manifestado ou não, estrelas, galáxias, a vida nossa, a vida animal, a vida vegetal, a vida mineral, tudo vem daí. Não precisamos chamar isso de um Deus barbudo em cima de uma nuvem, do Criador, seja lá quem for, mas tudo vem daí. E dependendo da frequência vibratória, vai se manifestar numa forma. E nós manifestamos nessa forma. Quando a gente vem, a gente é pequenininho, Fernanda, a gente sabe dessa origem divina, que a gente é uma fagulha dele. Só que esse mundo é hostil. Você começa a engatinhar, você vai pôr a mão na tomada, vem a sua tia, diz, puxa, nossa, você vai ficar eletrocutada. Você já cria uma capa. E você vai brincar num parque, um pouquinho mais para frente, passa uma pererequinha, você vai pegar, a sua avó te puxa, você vai pegar uma doença. Aí você está andando, começou a andar, veio um menininho que mora na praça, mas ele é um menino sem nenhuma condição, vive na rua, está todo encatarrado. Ele sabe de onde ele veio, você também sabe, você vai abraçar ele, tua mãe te puxa, Fernanda, pelo amor de Deus, você vai criando capas, e depois é na escola, é em tudo que é lugar. E você esquece que você é. E que tudo que está acontecendo, essa pandemia, uma desilusão amorosa, a perda de um emprego, um divórcio, tudo isso são simplesmente, como é que eu posso falar, filmes que nós estamos vivendo. Experiências. E nós estamos vivendo essa experiência como se ela fosse tudo na nossa vida. Ela não é, elas são passageiras. Nós temos que conviver com isso, aprender com isso, e não pôr um trauma em cima do outro. Porque isso vai destruir o sistema imunológico, vai destruir o seu. Então, isso fica difícil para a gente falar que quem mexe com ciência, que nem você e eu, né, vai parecer. Eu não consegui achar outro jeito para explicar isso. A grande verdade é que quando você começa a meditar e você começa a reenxergar de novo essa origem, e você vê que tudo isso é superficial. Sim. Nessa palestra vai ser a primeira vez que eu vou falar assim, ao público a questão da espiritualidade, mas sem esse viés religioso de dogmas, mas que é essa conexão mais pura e simples com o nosso poder interior, né? Da nossa capacidade de criar a realidade que a gente quer na nossa vida. E para isso a gente precisa se libertar do que é tóxico, do que faz com que a gente não flua na vida. E por isso que as coisas parecem que só se repetem no sofrimento e não consegue fluir, né? A vida parece que está estagnada. Todas as emoções parecem que são repetitivas nas suas relações. Então, acaba que o mesmo sentimento em relacionamento amoroso, o mesmo sentimento em relação aos amigos, ao trabalho, são sempre os mesmos. São as mesmas situações vividas baseadas nessas emoções do passado. Então, para quem está aqui, todos estão convidados aí para essa palestra, porque é bem isso que o Dr. Edmond está falando, mas vou trazer de uma forma prática para como você se libertar dessas emoções e o principal é ter conscientização de que elas existem, porque senão você não consegue dar seguimento na sua vida. E é um desperdício, né? Um desperdício de tempo. Vai pensar na vida quando? Quando tiver uma doença grave, quando estiver morrendo, quando estiver já de cama e ficar revivendo tudo que você poderia ter feito na sua vida e não fez por medo, né?
porque geralmente é o medo que está por trás de tudo e que o medo empaca a vida e faz com que as pessoas não vão para frente. Muito bom, doutor, muito bom mesmo. Só para a gente não perder aqui o tempo, né? Obrigada por essa explicação, muito legal o senhor falar sobre física quântica na nossa última consulta. Quase que a gente extrapola lá o horário falando sobre isso, porque é a pura verdade mesmo. Eu queria que o senhor falasse o que tem nesse livro novo, né? Sobre a questão do coronavírus, situasse assim com a sua opinião sobre o que a gente está vivendo. O senhor escreveu um livro, eu ainda não cheguei a ler esse livro, eu já pedi, mas ainda não chegou pela Amazon. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho, né? Porque coronavírus, além da prevenção. Então, o que o senhor tem a nos dizer, a nos posicionar com toda a sua sabedoria aí sobre isso? Tá. Então, eu vou tentar ser prático aqui, pessoal. Eu vou passar para vocês algumas coisas. A primeira coisa, então, é manter o equilíbrio emocional. A gente já viu. Sem ele, o sistema imunológico não vai responder. O sistema imunológico é a melhor arma que a natureza nos deu, é o que proporciona a vida. É ele que vai dizer se a gente vai se contaminar por esse vírus ou por qualquer outro patógeno ou não, e como que a gente vai evoluir clinicamente uma vez contaminado ou não. Então, então é uma ferramenta importantíssima. Em relação a esse pânico, então, para cortar esse pânico que prejudica o sistema imunológico, eu quero passar para vocês uma informação importante. Isso aí são dados, é banco de dados, que é o World Meters info/coronavírus. Hoje, nos Estados Unidos, utilizando a média nacional do que ocorreu, para você morrer de Covid-19, a chance é 0,03%. Ou seja, você tem 99,97% de chance de passar bem por essa pandemia. Aqui no Brasil, é 0,01%. Ou você tem 99,99% de chance de passar bem por essa pandemia. Então, será que vem da onde esse pânico todo? Quem tem interesse nisso tudo? Né? Por que não falar para as pessoas comerem? Por exemplo, aqui eu quero passar para vocês então agora, o que está no livro, não quero que vocês esperem o livro, mas em relação à alimentação. Os crucíferos. O que são os crucíferos? Couve de Bruxelas, couve-flor, brócolis, agrião, rúcula, rabanete, acelga. São alimentos ricos em enxofre, que se transformam em isotiocianatos no organismo, que são anti-inflamatórios, antioxidantes, imunoestimulantes e têm ação antiviral e antibacteriana. Cogumelos, todos eles são ricos em proteína vegetal, vitaminas do complexo B e beta-glucanas, que são extremamente imunoestimulantes. A família Allium, eu estou colando do que eu fiz, tá, pessoal? Que posso ser mais rápido. Cebola, alho poró, cebolinha verde, quando mastigados, liberam compostos organosulfurados, que detoxificam substâncias cancerígenas e melhoram a função imunológica. Frutas vermelhas, ricas em ácido elágico, cereja, framboesa, amora, mirtilo, morango, romã, né? Eles são ricos em ácido elágico, são imunoestimulantes e antioxidantes. Olha a coisa para pôr no seu todo dia, um pouquinho de cada dessas coisas. Vitamina D, esse é um problema já de problema social, que o governo deveria tomar uma providência. A vitamina D não é uma vitamina, é um hormônio, ela controla 10% do genoma e ela propicia a produção de dois antimicrobianos intracelulares. Um é a catelicidina e a beta-defensina. Então, só você estar com níveis adequados de vitamina D, a tua chance de se contaminar é muito menor. E assim vai zinco, vai vitamina C, vai vitamina A, e vai a suplementação de timomodulina, beta-glucana. É isso tudo que eu mostrei nesse pequeno livro de bolso, que é além da prevenção. Fora a oxigenoterapia, existiria melhor opção do que uma fase dessas, Fernanda? A gente está fazendo um trabalho duplo, randomizado, do uso de ozônio e não forma retal, com uma canulazinha que nem uma carga da BIC. Pega ficou tramitando no Congresso. Não é interessante porque é de graça, isso vai contra, não vai se vender antibiótico, não vai se vender um monte de remédio. Agora, dentista pode usar, e o veterinário pode, mas nós não podemos. E por que não usamos nessa pandemia para observar o que acontece? Então, tem muitos conflitos de interesse. Por isso que a gente tem que juntar tudo que nós falamos nessa live,
lembrar da nossa origem, aprender a comer, aprender a oxigenar, aprender a beber água e tocar a vida em frente, né? Module somente seguir em frente. E parar de justificar, né? Sempre arranjar um culpado. Esse é o nosso maior defeito, né? A gente sempre coloca um culpado, é o governo, é a briga política, é a mãe, é o pai, é o cônjuge, enfim. Autorresponsabilidade é o primeiro passo para a gente começar a assumir as nossas escolhas, porque são nossas escolhas, independente daquilo que a gente escolha, mesmo que seja sofrer. Eu costumo chocar as pessoas que eu falo, sofrimento é uma escolha, infelizmente. E aí as pessoas se assustam assim, mas não deixa de ser, né? Você escolhe. E ela se torna um hábito também. O sofrimento se torna um hábito. Olha que coisa. Porque a gente, querendo ou não, tem um ganho com isso. Então, está na hora mesmo de termos responsabilidade, e sabermos escolher mais. E, para isso, a gente precisa estar conectado conosco mesmo. E aí vem essa questão de voltar para si, de ter contato com a nossa essência, com a nossa origem, que é a energia pura, né? Que é a energia criadora do mundo, e que se a gente não tiver contato com isso, a gente vai vivendo a vida aí, levando com a barriga, e é um desperdício de oportunidade para ter uma vida boa, saudável e que gere evolução para todos. Que você perdeu a chance, você perdeu a chance dessa manifestação para melhorar a sua frequência vibratória, para quando você voltar para o todo, poder se manifestar em outro lugar de uma forma melhor ainda. Você se jogou fora. Sim. Nas 3 semanas primeiras do isolamento, nossa senhora, foi tão rico o efeito disso tudo. Eu estava tão voltada, eu só queria ficar meditando. Várias vezes no dia eu ficava meditando e parava o que eu estava fazendo e meditava, parava e meditava. E era uma necessidade mesmo, não só aquela meditação diária, né? Começar os 40 minutinhos durante o dia, logo pela manhã, mas também ao longo do dia. Então, eu recomendo a todos a meditação, mas pode ser o que for, nem que seja através do exercício físico, focar em si. A forma, cada um escolhe a sua, mas o importante é desenvolver, é despertar a consciência. Sem despertar a consciência, não, a gente só vai gerar mais sofrimento. Doutor, temos 3 minutinhos. Pode aí dar as suas últimas palavras. Eu vou só agradecer aqui a sua presença, seu tempo. Recomendar os livros do doutor. Eu tenho o Manual do Proprietário, já encomendei o Coronavírus e Segredos da Longevidade. Realmente recomendo. Deixa eu aproveitar esse tempinho para passar algumas informações aí. Gente, caminhar na praia, caminhar no parque, é oxigenar. Exija seus direitos. Máscara, casal de velhinhos dentro do carro com a máscara, para quê? Eles não dormem juntos. A máscara, ela faz você hiperventilar, você inala oxigênio e exala gás carbônico. Você fica reinalando gás carbônico. Aquilo te faz mal, aquilo umedece, aquilo junta mais fungo, mais vírus, mais bactéria. Então, máscara para quem está na frente de batalha, para quem está lá no pronto-socorro, para quem está no caixa do supermercado atendendo 2.000 pessoas por dia para não se contaminar. Não é para você que está fazendo a live aí, porque se fosse outro já está de máscara, eu de máscara, em casa, não é no carro. Uhum. Então, não se apavorem, não é assim. Lógico, mantenha a higiene das mãos, ou mesmo que você não mantiver, tem que manter o ano inteiro. Só aprenda a não colocar a mão no rosto. Simplesmente assim, pessoal. Não colocar a mão no rosto. Que mais que eu podia falar? Mantenha calma. Vai para todo lugar que você tiver que ir. Vai visitar seu pai velhinho assim, sua mãe velhinha assim. Só fica, não vai beijar ele. Vai lá, fala uma palavra de carinho. Só 2 metros. Não tem nenhum campeão aí de Olimpíada de sair uma gotícula que vai passar de 2 metros para contaminar alguém. Vamos parar de ser levados que nem ovelhinha, esse patriarcalismo falso, nojento, político. Nós não merecemos isso. Isso acaba com o nosso sistema imunológico. Todo mundo sabe que quem não tem uma vida social, quem é viúvo, quem não tem um grupo de culto, estudos científicos mostram que adoecem mais e morrem mais cedo. Então, vamos procurar levar da melhor maneira o que a gente tem agora, e sem pânico. Isso eu queria deixar para vocês. Obrigada, doutor. 20 segundinhos para acabar. Só queria falar aqui para o pessoal que assistiu que eu vou estar salvando essa live, então quem quiser compartilhe nas suas redes sociais, porque eu acho que essa mensagem é importante passar para todos. Obrigada, doutor. Obrigado a você. Beijão para todos. Beijo.